Vamos lá, pessoal. Vamos começar mais uma live. A internet não está ajudando aí. Espero que vocês entendam os problemas causados pelas medidas diferentes dos produtos na sua loja. Deixa eu aqui marcar. Fixar comentário. Boa noite a todos. Você que está aqui com a gente, comigo, daqui a pouco, Elaine Handset. Vai aqui ao lado, na setinha aqui embaixo, convide 5 amigos seus. Em função da internet, que não é nada bom no Brasil, a gente tem sério problema, né? Então, para variar, hoje não é diferente. Daqui a pouquinho aqui é minha convidada, Elaine Handset. Vai aqui embaixo, na setinha, e convide 5 pessoas para o Instagram aqui dar um tempo e convidar a galera aqui. Deixa eu ver se ela tá por aqui. Vamos lá. Draft. Manequins. Elaine Handset, Draft Manequins. Vamos lá. Será que a gente vai conseguir fazer essa live hoje aí? Elaine da Draft Manequins. Os problemas causados pelas medidas diferentes dos produtos em sua loja. Convide 5 pessoas aí. Vamos lá. Draft Manequins. Você tem que me seguir, Elaine. Eu sigo você lá. Se você não me seguir, o Instagram vai entender que você não me segue. Aí eu não vou conseguir chamar você, entendeu? Por isso eu estou te chamando aí, ele não está aceitando. Se você não me segue, você tem que botar do lado, vou te orientar aqui, ó. Vai lá seguir, vai aparecer 3 pontinhos, aí coloca favoritos, lives, tem que seguir tudo, entendeu? Para que o Instagram entenda que você não é um corpo estranho. Aí você consegue entrar aqui na live. A internet do país, ela não ajuda, então peço desculpa a todos. E convide aqui embaixo, na setinha, 5 pessoas. 5 pessoas para que o Instagram entenda o quanto eu posso te ajudar. Esperar mais um pouquinho aí para ver se o Instagram convida mais pessoas. É a própria convidada aqui, ó. Como eu vim dito, falado aí direto, vão ser aulas de mestrado, ó. Mestre Live. Mestre Live. Aula de mestrado aqui na live. Vamos ver se eu consigo. Deixa eu ver se eu consigo aqui chamar. Boa noite, Elaine. Olá, boa noite. Tudo bom, Roberto? Tudo jóia, tudo jóia. Espera um pouquinho, existe um tempo aí para que o Instagram possa fazer o convite para as pessoas. O algoritmo dele é assim mesmo, entendeu? Sim, sim. Tranquilo. Não tem problema. Pessoal, você que está aqui embaixo, lá direito,
Tem uma setinha. Pega a setinha e dispara para 5 amigos seus, para que o Instagram e o Facebook. Vou chamar. O assunto para você. Se você está em restaurante, mas quer abrir algo, se envolver na indústria do vestuário, está no jogo. Mas se você trabalha em restaurante, não tem nenhum interesse, essa live não vai servir para você. A gente vai falar sobre o mundo da moda. A gente vai falar dessa loucura toda, você que trabalha aí, ó, em confecção, na indústria têxtil vestuário, o quanto que isso é complicado. As famosas medidas das roupas, né? Então, a gente vai começar uma série, comecei lá semana passada com uma referência no mercado hoje, que a gente falou sobre representação para trabalhar bem os representantes. E hoje, aqui com a Elaine, eu até fixei aqui os problemas causados pelas medidas diferentes dos produtos em sua loja. Pode ser no magazine, pode ser na loja física, na loja online. Quem está do outro lado aí não teve esse problema, né? Daqui a pouquinho eu vou tirar aqui os comentários, desativar, para que a gente possa não fazer uma live poluída. E sempre no final, 5, 10 minutos, a gente abre para pergunta. Mas já vou te adiantando. Aqui embaixo tem um ponto de interrogação. Ele serve para você fazer pergunta. Elas ficam mais organizadas, é melhor, porque se você fizer pergunta aqui, então seria legal aqui na setinha você fazer a pergunta que a Elaine vai responder, eu vou responder. Espero que seja muito útil para vocês. Vai escrevendo aqui para a gente da onde você é. Eu sou do Mato Grosso, eu sou modelista, eu sou de São Paulo, eu sou empresário. Para a gente poder saber quem está aqui. Como eu falei, direcionar mais uma aula de mestrado. Não tem aula live? Então é mestre live, aula de mestrado live. Um conhecimento 0800 que você vai assistir como se fosse uma aula de mestrado. Você não vai encontrar em outro lugar. Inclusive, a live da semana passada e essa agora, talvez eu tire do ar. Vai ficar numa plataforma. Mas isso aí é caso a pensar. Então, você que está aqui, como é que está o áudio e a imagem da Elaine e do Luiz Roberto, doutor Gestão? Como é que ela está para você aí? Está legal? Está ruim? Está falhando? Porque eu demorei a entrar em função da internet. A internet, eu tenho 3 internet pagas, mas, infelizmente, deixa muito a desejar. Então, como é que está o som e a imagem da Elaine e do doutor Gestão? Vocês estão me ouvindo? A gente aí. A sua imagem, Roberta, ela é muito desfigurada. É por causa da internet, infelizmente. Acontece. A internet não ajuda. Se eu apagar essa luz aqui que eu liguei, talvez fique escuro. Vou tentar. Vamos ver. Ficou melhor? Tá um pouco melhor, Vamos mas lá. a imagem está quadriculada. A imagem me está travando. A imagem travando a internet. Não tem jeito. Porque esse horário é o horário pico das lives no Instagram. Eu acompanho, eu estudo isso há muito tempo. Horário de 8 horas, de 9 horas, aí vai piorando mais ainda. Que bacana. Tem E aqui, bastante gente, vários lugares. Então, você que está do outro lado aí, é bom você falar também, eu falar, eles dão um feedback pra gente, alguns já estão dando, isso é legal. Semana passada teve um problema e foi boa o tempo todo. Deixa eu ver aqui qual é que eu estou usando, a internet que eu estou usando. Não, cara, 5G, é para dar problema. Pessoal, podemos começar? Vamos ao que interessa, o resto que não tem pressa. Da onde vocês são para a gente poder começar? O que vocês fazem, como eu falei. Eu sou do Mato Grosso, sou modelista. Eu sou de São Paulo, estudo estilismo. Eu sou de Alagoas, sou empresário, trabalho com produtos infantis. Para a gente poder saber e direcionar. E também aproveite e fale para a gente, olha, a imagem da Elaine e a sua está ruim, está travando, o áudio não está chegando.
Fala um pouquinho para ver se vocês estão escutando você, mas. Altair está presente, um estilista extremamente conceituado. Então, vamos lá. Elaine, para quem não conhece Elaine, talvez que seguem faz, se apresente Elaine Headset. É toda sua. Fica à vontade, Elaine. Bom, trabalho com modelagem, nossa, muitos anos, e todo. A história começa, para quem não me conhece, então, a minha história, ela começou com me apaixonei por e quando me especializei em imagem, eu fiz na Ticket, primeiro começar a arquitetura e mal quando estudei, trabalhei eu O seu áudio está ruim. O seu áudio está ruim que eles estão falando. O seu áudio está ruim. Vê se é problema na sua internet. Tem como você ver se eu vou fazer um teste? O meu aqui, a internet às vezes está indo e voltando. Eles estão falando que o seu áudio está ruim, inclusive o meu também, às vezes. Peraí, eu já sei o que está acontecendo no meu. Vê, melhorou? Melhorou. Tá, não. É porque tava uma É o meu também. Então, O pessoal melhorou agora a imagem, o áudio da Elaine, do Doutor Gestão. Dá um feedback para a gente ficar falando e vocês não escutarem, não entenderem. A imagem e o áudio da Elaine e do Doutor Gestão para você, a imagem. Coloca um que tá ok, o tá ruim. melhorou. Ok. Então, voltando, né? Comecei com arquitetura, depois eu fiz o curso de estilismo no Senai Certificate. Depois de formada, né, já trabalhando, fiz um curso de IT, foi considerado uma pós, usando em tecnologia da modelagem e retornando, acabei fazendo mestrado, que esse mestrado foi sobre uma pesquisa, como é que estava o que me gerou o produto. No final, essa pesquisa me gerou, foi um estudo de tabelas de medidas, porque eu não encontrava essas tabelas para eu poder fazer as minhas modelagens. Então, acho que foi assim um trabalho que eu fiz, na realidade, para mim mesma, mas que na realidade eu sabia que ia a cadeia, né? Da área de estilo, confecção, né? E acabou gerando mais à frente, né, o produto que é uma. Até hoje a gente trabalha com os nossos manequins atendendo o Brasil todo e fundamentando, inclusive, o manequim é a fundamentação de todo esse trabalho de pesquisa, que não para nunca. Então, nós temos um universo aqui para a gente pesquisar. A gente tem aqui, eu tenho uma pilha para compilar de, de medidas, inclusive, porque a gente faz um trabalho também que é o manequim sob medida. Tá? Elaine, agora a internet ficou legal. Só que em anterior ela estava picotando e muita gente não estava escutando o que eu estava falando de você. Se você puder repetir a tua apresentação, da onde surgiu a Elaine, o que a Elaine faz, porque agora começou a estabilizar a internet. Tá. Alguém ficou assim, ouviu o que eu tinha falado? Não sei, eu acho que estava legal. Estava legal. Ó, aqui, ó. Pena que o áudio não tá bom. Aí que você botar, se você botar o dedinho na tela, você vai ver. Vamos lá. Algumas falou melhorou. Melhorou? Melhorou. Faz só um resumo do. Para não você ter que voltar tudo, faz só um resumo, que aí facilita Tá. para um ou outro. Porque eu já estava no embalo. É. Ah, obrigada. Então,
fiz arquitetura, depois estilo no Senai C-Ticket, depois especialização em tecnologia da modelagem pelo FIT. E na COP, o FRJ, foi feito um mestrado em que gerou as tabelas de medidas e o produto que é o manequim. Então, eu sempre falo... eu fico tão feliz de ouvir isso, que as pessoas falam que é meu sonho de consumo. É um sonho mesmo, porque no começo foi o meu sonho. Eu queria muito manequim para eu poder fazer as minhas modelagens. Não havia, né? Não tinha assim, como é que se diz? Não existia um manequim. Eu procurei. E a escola, na época, importou os americanos. Então, a roupa a gente fazia, cada trabalho lindo com os alunos. Porém, não tinha, assim... o aluno não conseguia vestir a roupa, porque o biotipo do americano é totalmente diferente do brasileiro, do latino, né? Então, isso tudo me inspirou, né? Correr atrás e procurar fazer o melhor, porque era aquilo que eu acreditava. No meio do caminho, eu tentei desistir várias vezes, todo mundo falando para mim. Eu participei de vários congressos, nacional, internacional, de ergonomia, em várias áreas voltadas para a indústria têxtil, né? Essa programação toda, e todo mundo me dizia que não iria haver, não existia esse negócio de padronização, que isso, né, cada um fazia o seu tamanho. Só que como eu tinha estudado lá fora, eu já tinha uma visão bem mais à frente. O Brasil ainda não tinha aberto as portas para importação, né, na área têxtil. Então, as roupas eram produzidas aqui dentro. Eu falei, vai chegar um dia que vai abrir e que as roupas vão ter que ser produzidas lá fora. Se eu não tenho uma tabela de medidas, como que eu vou fazer para me comunicar lá fora como eu deveria de trabalhar, informar a tabela de medidas? Porque quando você manda fazer algum produto lá fora, você não pode simplesmente pegar uma peça piloto e mandar, tá? Porque não vai ser resolvido assim. Eles trabalham tudo com medidas, é desenho técnico, ficha técnica com as medições corretas para poder fazer a produção daquele produto. Hoje, se eu quero produzir, eu sou do Rio, quero produzir uma roupa no Sul ou no Nordeste, né? Para minha loja, para minha marca, eu tenho que fazer essa ficha técnica para fazer essa produção. E não poderíamos nunca esquecer das lojas de departamento. As lojas de departamento, elas fazem uma boa parte de produção ou assim num polo, né, de confecções aqui no próprio Brasil, ou ela manda fazer lá fora uma parte, dependendo do segmento. Então, ela começa a fazer essa parte de ficha técnica, desenho técnico. Então, você tem que estar muito consciente de uma padronização, porque não adianta. Um modelo você pega, você faz esse modelo, vamos dizer, com um tamanho, um padrão de medidas, o outro modelo eu já vou fazer com o outro, né? É o que acabava acontecendo. Eu tenho a minha marca, aí eu mando para essa facção, faz de um jeito, a outra faz de outro, a outra faz de outro. Não, sou eu que tenho que coordenar. Eu que tenho que direcionar o que eu quero da medida do meu produto, que corpo eu vou vestir, né? Então, isso a gente conseguiu resolver com o desenvolvimento das tabelas de medida. Então, assim que eu defendi a tese, né, a dissertação de mestrado, várias empresas do Sul, as grandes, as malharias e tal, vieram me procurar. E tinha, assim, um querendo tentar no RH, quem fez a padronização aqui, ali. Hoje eu já vejo trabalhos mesmo. Quando eu aí manda a tabela para fazer os manequins. Aí eu vejo, pô, essa tabela é minha, eu que fiz, né? Entendeu? Já começa a passar de uma para outra. E eu fico super feliz, porque no começo, antes de eu ter a Draft, eu trabalhei muito, mas muito mesmo com consultoria. Eu vivia viajando por esse Brasil afora para montar, né, essa padronização dentro das empresas.
lojas de departamento, principalmente grandes malharias, né? Porque às vezes a tabela estava deles, por exemplo, algum cliente, a tabela estava certinha. Quando chegava no TIM, né? Aí estava defasado, o tamanho estava pequeno, então a gente acertava tudo, ainda criava uma linha acima. Então, assim, claro que cada trabalho desses, eu não só ensinava, como eu também aprendia. Aprendi muito. E isso tudo eu fui trazendo esse conhecimento, né, essa bagagem toda para draft. E quando as pessoas me perguntam, medida, não é só a medida, é a conformação, é a escultura, é a conformação. Cada curva do nosso manequim foi estudado para que vista o maior número de pessoas e o caimento da roupa seja perfeito, né? Trazendo conforto, vestindo bem. Porque não adianta, às vezes você está com uma roupa lindíssima, você compra essa roupa, você coloca, se olha em frente ao espelho, aí você vai lá, tá legal. Aí vai lá, tira aquela roupa, volta pro cabide, você não sabe por quê. Então, eu começo a mostrar para as pessoas, ó, essa pence está fora do lugar, está muito para baixo, ou então está muito para cima, aí cria um estufado aqui. Aí a pessoa não sabe por que ela não está se sentindo elegante com a roupa, né? E ela não sabe por quê. E tem a parte técnica. Por quê? Não foi dimensionada, não foi modelada, não foi testada em cima de um corpo técnico, né? Então, por isso a minha busca incessante para fazer o melhor manequim, tá? E eu fico muito feliz quando as pessoas me dão esse retorno. Os nossos clientes sempre retornam. Muitos tiveram problemas assim, tinham, né, problemas seríssimos com modelagem. E eu já cheguei, né? É pena que eu não posso citar a empresa, não é uma marca famosíssima aqui famosa no Rio. E só que eles vendiam a estampa, mas não vendiam a modelagem. A modelagem era péssima. Então, as próprias clientes, elas compravam a roupa e mandavam consertar. Tinham que levar na costureira para fazer o ajuste, tá? Dessa modelagem, consertar, avaliar o caimento. E o que aconteceu? Com o tempo, né? Aí me chamaram para fazer uma palestra. Era até um consultor de São Paulo, que eu já tinha encontrado com ele em vários lugares, já fizemos trabalho juntos, e empresa em São Paulo. Aí ele veio fazer o trabalho nessa empresa e me chamou para fazer essa parte. Aí eu fui, primeira coisa que eu falei, primeira coisa eu quero reunir equipe de vendas, lá da ponta, que está lá na loja, equipe de vendas, estilistas, modelistas e pilotistas. E montei uma palestra. O que eu fiz? Eu fui na loja, falei com uma gerente, claro, com consentimento da direção, e experimentei várias roupas e fui fotografando os problemas que tinham. E aí eu apresentei o que era o trabalho de padronização, a importância dele para toda a equipe entender. E quando chegou mais adiante, eu falei, agora eu vou falar dos problemas de ergonomia do vestuário. O que seria? Simplesmente esses pequenos detalhes. Um decote que ficava abrindo, uma pence fora do lugar, uma cava mal colocada, e mostrava para eles o que isso provocava em quem estava vestindo a roupa, né? Porque quando o cliente entra numa loja, se ele gosta do modelo, né? A coleção tá bonita, ele gosta de uma... Poxa, qual é o seu tamanho? Eu só visto tanto. Entrou lá na cabine, experimentou. Isso aí não dá. O P não deu. O M também não deu. O G. Aí experimenta, aí pega. Isso tudo vai estressando o cliente. Então ele entra, em vez de na emoção, tudo que ele vestir, ele se sentir bem, bonito, né? Caindo bem no corpo. Conforto, né? Ao vestir, que é super importante, que a gente fala, a ergonomia do vestuário. Esse conforto ao vestir. E
ele não vai comprar só uma peça, ele vai comprar mais. E ele vai voltar sempre, porque é ali que ele se sentiu bem, é ali que a roupa veste bem ele, né? Claro. E nesse inteirinho, nessa apresentação, eu tive assim, eu sentia, né, alguma equipe, assim, a equipe de estilo que ficou um pouco mais incomodada. E eu falei, isso não é uma crítica que eu estou fazendo ao trabalho de ninguém aqui. São observações, são críticas construtivas para vocês, em trabalho de equipe, pensarem, né, qual seria a melhor solução. Resolver essas questões. E, assim, e quando eu saí, estava lá fora esperando, né, o táxi e tal, estava esperando o carro. Aí, o que aconteceu? Veio pessoa, eu não sei se ela era modelista, pilotista, não sei o que, assim para mim, ó, parabéns, falou tudo, entendeu? Eu acho que nela despertou algo que ela não... Tipo assim, eles sabiam que tinha problema, ou ela ia falar e ninguém a escutava, ou abriu a mente de várias pessoas. Hoje, eles estão com uma equipe fantástica, estão sempre comprando manequins com a gente, padronizados, né? Tudo certinho. E, inclusive, agora eles se uniram. Hoje em dia, né, essas grandes empresas estão em grupos, né? E eles fazem hoje reuniões. Então, porque você tem essas marcas têm vários fornecedores. E esses fornecedores precisam desse padrão que foi estipulado pela empresa. A gente faz isso com a CIA. A gente tem fornecedores da CIA que vêm comprar manequim com a gente. Simplesmente ele chega aqui. Eu quero 6 anos da CIA. Eu quero o tamanho 40 da CIA. É exatamente o que os clientes pedem. Por quê? Ele sabe que se ele fizer em cima de um corpo técnico, do padrão né, dele, para quem eles vão fornecer, eles não vão ter o refazer, né? Aquela vai e volta para consertar e tal. Ali já tem o corpo que a gente tem como avaliar uma cava, um decote, o caimento de ombro, tudo isso você vê, você tem um olhar clínico para ver no corpo técnico, né? Então, isso é super importante. Eu tenho até aqui, estou terminando aqui não sei se dá para ver aqui, né? Um mascotezinho. Isso aqui é 9 meses. Então, ele está com toda a marcação, não tem como errar na hora de fazer um vestidinho ou uma bermuda, né? Tem toda a parte aqui, a altura do joelho, ança, né? Às vezes é difícil de mencionar. A cava, né? A cavinha do corpo da criança, uma cava justa. A gente sempre marca, né? Isso, no caso, o cliente pediu. Caimento do ombro na criança, que nunca foi feito, sempre é meio a meio, né? Então, criança não é boneco, o corpo de criança não é boneco, existe economia. Então, a gente tem, sabe, uma série Deixa ele ali atrás. Deixa ele ali atrás, o manequim, que ele é muito bem-vindo. Ficou legal. É muito fofo, né? Ficou legal, né? Muito fofo. Cliente, né? Então, esse trabalho é bem... tudo. Mas só para mim, a sua carreira acadêmica, então, eu conheci quando eu entrei no CETIC para estudar, o CETIC Elma, foi uma referência para todos nós, para você, então, imagino, a gente vê a degradação dos governos anteriores e agora culminou, né? O CETIC que nasceu ali na Magalhães de Castro e hoje, infelizmente, lá o prédio está sendo leiloado, que isso é uma outra live. Como é que você começou a tua vida acadêmica? Ela começou no CETIC, depois você teve a oportunidade, como você falou no início da sua explanação, de estar no exterior. Aí que você começou a avançar nessa história de medida, de padronização dos produtos. Foi mais ou menos assim que começou
a tua vida acadêmica? Sim. Olha, minha vida acadêmica é lá de trás, né? Você falando em prédio leiloado e tal, eu estudei na Universidade Gama Filho, que está Ai, que sendo também legal. Que é um tá, parque, né? É uma tá sendo pena. demolido hoje, foi demolido hoje. Isso. Aí me lembrou, né? Por isso que me chamou a atenção. É, o Senai C-Ticket, né? Que era um campus, nossa, maravilhoso. Campos, Não deixava nem maravilhoso. desejar a nenhum internacional. Foi uma escola, né? Quem Referência para todos nós. de viver aquilo era uma grande família, os amigos, sabe? Sim. Uma saudade muito grande, né? Não fala não que eu fico até emocionado, também fico. Bom, mas hoje nós temos o novo C-Ticket com ao dia, né? No campus lá na Barra, tá lindíssimo. Então, quem Legal. quiser de conhecer, fazer uma visita, vale a pena, né? Inclusive, dia 27 eu vou estar numa rodada lá de pré-lançamento do livro, né? Que a gente vai falar mais adiante. Mais adiante vai falar. Então, até para conhecer os cursos, né, maravilhosos, então, em alta tecnologia. Elaine, então, como é que ficou? Eu me lembro que há alguns 15, 20 anos atrás começou essa brincadeira da padronização das medidas, que veio o Bodyscan lá de fora. Hoje, qual é a realidade da padronização das medidas para masculino e feminino, infantil e adulto? Como é que está isso hoje? Tá. Deixa eu falar um pouquinho dessa parte. Porque quando eu comecei a fazer o mestrado, a BNT ainda estava vendo quais as partes... Você foi a percussão, você foi uma peça fundamental nesse estudo. Para quem está do outro lado, essa confusão toda, o título da live tem tudo a ver. Então, a sua participação aqui, realmente, ela brilhanteia muito essa live, porque toda essa história que eu conheço, não tenho nada contra ninguém, rabo preso com nada, você tem uma participação especial nesse estudo, então para quem está do outro lado, quem é empresário está aqui, é fundamental você falar isso. Então, quando eu comecei, né, terminei meu mestrado, ainda não tinha. Então, só tinha da BNT quais as partes do corpo e como medir essas partes do corpo. Mas tinha algumas que eu senti que tinha assim, a necessidade de acrescentar ou uma outra forma de medir, para eu poder inserir isso dentro da modelagem, porque eu já tinha estudado vários métodos de modelagem, inclusive eu estudei lá fora, né? Várias publicações, dentro de várias publicações, italiana, alemã, francesa, né? Todas que eu poderia absorver, eu fui absorvendo para poder chegar a um denominador comum. Claro que o que deu peso foi quando eu fui fazer o FIT e que a minha disciplina, a minha orientadora é professora de modelagem tridimensional. Eu me apaixonei pela técnica. Eu falei, nossa senhora, não ter que ficar fazendo cálculos, né? O corpo já calcula por si só. E eu vi que eu poderia até associar a plana com a tridimensional, que é a mulagem, né? Modelar sobre o corpo, com o tecido. Então, é o caminho inverso da modelagem. Você modela no papel e monta em tecido para fazer a prova de roupa. Na tridimensional, você monta no tecido e depois você passa para o papel. É o inverso. O tecido você monta piloto. Então, é um processo que eu vi como algo mais ágil, né? Na hora de desenvolver uma coleção, uma modelagem. Claro que isso vai do desempenho de cada um. Tem pessoas que preferem a modelagem plana, tem uma visualização melhor, já tem uma grande experiência e aí não precisa tanto da tridimensional. Mas é o que eu costumo dizer. Você não precisa saber nem pregar um botão, mas aprender a técnica em 3 meses, 4 meses, você tá fera já na modelagem tridimensional. Então, assim, toda essa evolução
ela foi super importante, porque quando eu estava fazendo meu mestrado, meu sonho, hoje muita gente fala assim, meu sonho de consumo é o manequim da Draft. Naquela época, meu sonho era um body scanner, né? Tentei de tudo, tentei com a instituição, tentei lá na COP, no mestrado, só que na época era caríssimo. Caríssimo, eu não tinha a verba para isso, né? E eu comecei a ir a feiras, eu tive a oportunidade de uma feira de máquinas e equipamentos na Alemanha, e assim, os próprios fabricantes chegavam para mim e falaram assim, ainda tem muita distorção para o que você quer, ainda tem muita distorção, ainda, né, a gente está desenvolvendo, ele é uma máquina em estudo, em evolução para futuro. Aí eu peguei, relaxei um pouco e peguei minha fita métrica, né? Fui lá na fitinha mesmo, medindo. Então, era uma época que eu viajava muito. Viajava para consultoria, viajava pelo Senai. A gente ia fazer desfile lá, né, nos estados. Então, eu conseguia, saía medindo todo mundo. Era família, era tudo. Já naquela época lá já se teve a ideia de montar a Draft Manequim. Lá atrás já tive essa ideia de montar a Draft Manequins? Não, ainda não. Nessa fase ainda não. Porque eu precisava primeiro da tabela de medidas. E aí depois, quando eu terminei o mestrado, eu falei assim, não, vou trabalhar com consultoria. Foi o que eu trabalhei durante um bom tempo com consultoria. Viajava muito fazendo a consultoria. E sempre testando, porque eu precisava fundamentar aquilo tudo, né? Sim. E os resultados. Eu chegava em fábricas que voltava dos clientes o cliente já tinha comprado para colocar nas lojas, voltava, porque principalmente no infantil, né, a manga estava super dimensionada, aí corta, e no comprimento, então, ou às vezes estava apertado e a calça estava comprida. Aí eu falei, gente, vamos botar na ponta do lápis, olha quanto de material você gastou aqui, tirou 10 centímetros, isso aqui está apertado, isso aqui não vai vender, vai ter que cortar para um tamanho menor, já quebrou a grade. Olha o retrabalho, o custo de um retrabalho, o custo né, do cliente não querer mais comprar porque vai ter que mandar consertar. Então, assim, e aí esses clientes que devolviam para conserto, para a fábrica, começava a atrasar a fatura. Olha, dá para adiar, porque eu ainda não recebia a mercadoria, e aquilo foi criando uma bola de neve. Então, era muito triste você ver certas empresas entrando sabe? E às vezes eu chegava na empresa, fazia padronização. Quando eu virava as costas, treinava todo mundo. Quando eu virava as costas, isso aí não serve para nada, vou continuar trabalhando do jeito que eu trabalhava. Isso acontece muito. Você sabe disso. Sim. Então, eu não sei, sabe, por que faziam isso, né? As pessoas, é claro, nem todo mundo está aberto para aprender, para querer entender as coisas, né? Então, eu fazia a minha parte, mas eu tinha consciência do que o trabalho, de que o trabalho que eu estava fazendo era um trabalho sério, é um trabalho extremamente responsável, porque eu trabalhava com empresas que, nossa, cortavam não sei quantas mil peças do modelo. Então, era muita responsabilidade, não podia dar errado, não podia ter nada errado. Então, assim, depois desse tempo, dessa experiência toda, que eu vim fazer o manequim. Né? Então, foi estudando, fazendo, era anos fazendo. Eu comecei com o feminino, aí depois o masculino. Aí depois vieram os infantis, né? Um de cada tamanho. Depois o plus size, né? Então, tá assim, aí tem o escala metade, o mini, e por aí vai, sabe? Então, mas hoje, 2022, já caminhando para 2023, a padronização das medidas infantil, adulto, masculino e feminino, elas estão todas paradas? Não tem nada ainda padronizado das medidas? Olha, a BNT fez trabalho. Isso. Esteve, né, com a Patrícia Diniz, teve bastante reuniões e eu cheguei a participar lá no começo de algumas reuniões, né? Inclusive, eu via coisas ali que eu falei assim, olha, eu não concordo, mas explicava por que eu não concordava. E abria
meu trabalho. Eu falei assim, olha, isso aqui deu certo, isso aqui já está mais do que testado. Entendi. Então, assim, teve até polêmica, assim, quando foi fechar a tabela do infantil, eu falei, olha só, tem medida. Masculino ou feminino? Eles não definiram sexo, né? Tá, entendi. Depois é que eles iam fazer o trabalho de definir, inclusive chega uma certa idade, depois de 8 anos em diante, a gente já faz o masculino e feminino, tá? Algumas empresas experimentam a roupa no feminino mesmo, para o masculino ter uma roupa mais solta, mas a gente trabalha com essa separação. Na linha Teen é uma diferença bem considerável, né? Então não compensa trabalhar com o mesmo padrão. Então, até 6 anos por aí, você pode trabalhar, é unissex. Então, a tabela foi montada como se fosse unissex, tá? E aí eu falei, olha, essa medida aqui e essa daqui são medidas de produto acabado e não medida corpo. Ainda há uma grande confusão medida corpo e medida produto acabado, que é da roupa já feita, né? A roupa pronta. E a medida corpo, que é o corpo seco. Tem pessoas que me perguntam, olha, eu trabalho com malha, eu preciso comprar um manequim menor? Eu falei assim, não. Você vai comprar, é um manequim 40, ele tem que vestir uma roupa de malha, de tecido plano ou de lycra. Entendeu? É o corpo que tem que vestir. E é isso que você tem que informar ao seu cliente. Né? Qual é o corpo que você quer vestir? Qual é a numeração? É um 40. Aí você vai definir, o 40 vai ser meu tamanho básico, meu tamanho M, ou vai ser um P da minha marca? É isso. Tá? Então, vai definir. Aí você tem as medidas: busto, cintura e quadril. Na realidade, você vai definir a numeração da tua roupa e pegar essas medidas e informar o seu cliente. Hoje, a venda pela internet, você tem que mostrar para o cliente qual é a sua tabela de medidas. Que corpo veste aquela roupa. Mas não pode fazer a roupa errada. A roupa ela tem que vestir aquele corpo, né, propriamente dito, dentro daquela numeração. Se você vai dar a nomenclatura, se é 40, se é tamanho M, se é um P, né, que você vai definir, aí é uma questão sua, mas você tem que informar isso para o cliente. Você escolhe. Malha, a gente trabalha com PMG, ok. Mas o M vai vestir que tamanho? É um 40? Quais são as medidas do 40? Busto 88, cintura 68, quadril. Entendeu? Então, a gente tem que fazer essa tem que fazer toda essa análise, né? Definir qual é a sua tabela de medidas, a sua grade que vai trabalhar, a grade que vai trabalhar para orientar o seu público-alvo. Tá? Seria isso. Para você foi interessante ter participado desse estudo para chegar onde você chegou hoje com a Draft Manequins, com o livro que a gente vai falar no final que você vai lançar. Tudo isso contribuiu para você chegar. Foi apenas uma etapa que contribuiu sim, mas talvez por causa do mestrado não surtiu muito efeito. Não, olha só. Eu sempre quis, mas eu não. Assim, todo esse estudo, toda essa formação, toda essa experiência acadêmica, ela me trouxe, claro, a vontade. Óbvio, o manequim ele dependeu de todo esse estudo. Ele não é uma peça que eu simplesmente criei, né? Tirei isso de algum lugar. Não, foi tudo pensado, tudo estudado. A escultura, eu acompanhei a escultura, era meses e meses trabalhando em cima de uma escultura, testando as bases, sabe? E eu fazendo isso, assim, direto. Era dedicação.
tempo todo. Claro que todo esse estudo, toda essa bagagem, toda essa experiência profissional me ajudou para que eu conseguisse fazer um produto de qualidade, que era o que eu queria, né? Eu continuo sempre pesquisando, estudando, vendo o que está acontecendo e tudo mais, criando novos produtos, acessórios. Sempre só um pouquinho, Elaine, dá uma pausa aí. Você que está entrando agora, não está desde o início, eu tinha pedido, para facilitar, ficar mais organizado, que a gente acaba se perdendo. Aqui embaixo tem um ponto de interrogação. Para que esse ponto de interrogação serve no Instagram? Para você fazer perguntas. Já tem algumas perguntas aqui. Então, vai lá, aqui. Não coloca aqui no comentário, porque às vezes vai passar despercebido e você vai achar que a gente fez pouco caso, mas que não dá para ver todas. E 5, 10 minutos finais, a gente vai abrir espaço para facilitar. A internet acho que deu um probleminha lá do. A internet, pode continuar. Posso continuar? Pode. Então, aí comecei a fazer os manequins super na indústria de confecção, na cidade de moda. A gente começou a exportar, tem uns 4 anos, e foi super bem aceito, né? A gente começou a exportar, a gente fez uma feira, que até uma amiga minha que tinha estudado no estilo comigo, ela é colombiana, e ela falou assim, não, Elaine, você tem que fazer a feira na Colômbia, você não tem noção como está a moda na Colômbia, e eu fiquei, assim, admiradíssima. E a gente fez a feira durante uns 4 anos, e o manequim foi super bem aceito lá. Hoje a gente tem pedidos de vários lugares do mundo, assim, né? Claro que não Legal, é assim, legal. mas é um aqui, outro ali. Angola, Moçambique, já compraram, tem confecções lá, ateliês que compram sempre com a gente. Estão sempre comprando, cada hora comprando. Isso é muito gratificante. Portugal, muito. França, Inglaterra. Já Que legal. vendemos agora uma leva para uma faculdade, um curso de moda. Como é o nome da escola? Em Amsterdã. Escola de moda. Que legal. Em Amsterdã. Então, já chegou lá os manequins, e a gente pediu um feedback e estamos aguardando. E assim, isso para mim é gratificante. Gratificante. Na Colômbia, eles querem o nosso biotipo. Nos Estados Unidos, eles tanto querem o biotipo americano, que é um pouco maior no busto, menor no quadril, mas querem também o americano. E essa escola lá fora, ela escolheu 2 modelos padrão americano, né? Europeu, enfim, e brasileiros. O padrão brasileiro. Então, eu acho que o nosso corpo, eu não sei se é miscigenação, né? Dessa coisa toda. Lembrei o nome da escola, é a Amsterdã Fashion Academy. Assim, a escola é lindíssima. Quem tiver a oportunidade, dá uma. Assim, olha, tem tanta. Sempre tem esse retorno maravilhoso. Aí eu vi que muitas empresas, escolas e tudo mais não estavam trabalhando. A escola nem tanto, né? Porque tem os professores já formados. Mas em confecções e ateliês, eu via que tinha um manequim, mas não sabiam usar ele na entrega. É que nem você comprar um software, né, de modelagem, não usar ele só para fazer graduação. Não usar ele para outras coisas, né? Com todo o recurso que ele tem, todo o potencial que tem. Existe Na sua grande maioria não usa, né, Elaine? A sua grande maioria, os CADs hoje no mercado,
Para você achar hoje modelista, não estou dizendo que não tem, mas é uma agulha no palheiro, modelistas que trabalham, não vou fazer propaganda do software no mercado, mas que use o software para fazer a modelagem, você conta no dedo, né? Verdade, verdade. Porque assim, talvez agora essa geração nova aí que tem facilidade de mexer com o computador, porque Geração tudo Y, né? e é o que eu estava falando aqui na empresa, inclusive, eu trabalhei muito com software de modelagem. E eu ia descobrindo as ferramentas, como usar o caminho da roça, como usar mais fácil, porque o treinamento era dado pelo engenheiro. Só que, na prática, no dia a dia, eu ia arrumando o meu caminho, né? O caminho das pedras. Aí, quando eu chegava numa consultoria, eu falei, poxa, na construção de uma pence, vamos supor. Poxa, por que que você faz desse jeito? O cara nem sabia fazer, né? O modelista não sabia fazer. E eu sentava lá, não, vamos lá, vamos fazer. Ó, você pega esta ferramenta, você vai ligar esse ponto com esse, e vai dar o Enter. Aí ficava encantado, assim. Nossa, que é muito mais fácil. O cara veio aqui e ensinou de uma maneira totalmente diferente. Achei muito complicado, então eu preferia fazer à mão mesmo. Eu falei, meu Deus. Então, assim, a gente tem que ter muita observação, né? Modelagem é muita observação. É o olhar clínico, né? É por isso que Então, eu falo... aqui no Brasil, por exemplo, eu até fiz uma pauta para algumas perguntas que já respondeu. Quando que definitivamente, Elaine, você como apaixonada por que faz, e modelagem é um grande problema do Brasil, não só em loja, né, como a gente começou essa live, e dos magazãs, mas de fato, de verdade, quando que a gente vai ter um fim, cara, de acabar definitivamente esse problema da padronização das medidas, cara? E você acha que isso não vai ter um fim? A gente vai ver sempre esse dilema, perdendo venda porque tem a modelagem errada, perdendo venda que não tem um caimento adequado. Quando que de fato, de verdade, a gente vai ter o fim, cara, na padronização? Se há que ainda isso vai avançar, que já para mim já passou da hora, nos órgãos, da própria BNT, aqui eu e o Roberto falando, para que as pessoas que estão do outro lado, que trabalham com e-commerce, possa realmente fazer com que o cliente que está do outro lado possa vender com garantia que o produto vai chegar na medida que está vendo ali, né? Ali no site. Quando de fato isso vai acabar ou isso não vai ter o fim, cara? Olha, a gente já tem estudos suficientes, para que os profissionais da área, né, já possam ter esse material que antigamente não tinha, como eu te falei, as tabelas de medidas, como usar a tabela de medida, enfim, como medir o corpo. Isso aqui é como medir quando você marca. Aqui você já sabe a altura da cintura, a altura do quadril. Aqui está tudo. Se eu chegar com um tecido e jogar em cima do corpo do manequim e começar a modelar, eu já sei qual é a altura do busto, da cintura, do quadril. Então, eu estou tranquila. A altura da cava, tudo direitinho, eu não tenho como errar, né? Eu tenho corpo aqui para vestir. Aí eu tenho os modelos dentro de uma coleção, vou ter um modelo mais ajustado, o outro mais soltinho, né? Um com elástico, o outro com pós-fixo. Então eu tenho que diversificar a minha coleção para eu poder atender. A gente tem que ensinar sempre como eu vou atender o maior número de pessoas, né? Então eu tenho que pensar isso nas roupas que eu vou criar, mas também como eu vou padronizar. Então, eu preciso saber trabalhar com uma tabela de medidas, tá? Deixa eu pegar um exemplo. Aqui tem uma Legal, tabela. pega aí. Tá Sim, vendo? estou vendo. A gente monta até com a coluna da quanto que eu tenho que graduar. Porque seja a graduação manual ou seja ela computadorizada, eu preciso jogar a regra de graduação para eu não me perder no caminho. E, assim, olha, hoje a gente tem essas ferramentas, a gente tem as tabelas de medidas padronizadas, a gente tem os manequins, a gente tem tanta informação que eu acho que não tem mais o porquê
né, de ter toda essa confusão. É só direcionar. Se você trabalha com 2, 3 fornecedores para sua loja, você tem que informar para eles que você quer a sua tabela e não a deles, adaptar a deles. Você se adaptar à tabela do cara que vai fazer a confecção, né, que vai te fornecer. Isso, no caso, se eu sou uma lojista. Eu que tenho que determinar. Minha tabela é essa. Você tem como me fornecer em cima disso? Ou então a pessoa vai trazer, olha, eu quero que vista esse padrão aqui. Então vai experimentar as roupas, não, esse modelo ficou legal, esse aqui não, esse aqui sim. Entendeu? Então a pessoa tem que saber se posicionar, ter a sua padronização e exigir dos fornecedores que façam aquele modelo. Ou se eu tenho a minha confecção própria, né? Eu tenho que saber ou trabalhar com que o meu sei lá, vou vender para terceiros, a pessoa quer um certo padrão. Eu tenho que entender, porque se eu não trabalho com o meu padrão, como é que eu vou entender o padrão do outro? Né? Tem isso. Sim. Tenho minha produção própria, né? Se eu tenho a minha produção própria, eu tenho mais do que obrigação de ter a minha tabela, né? O meu corpo técnico, para eu poder fazer toda uma coleção em cima de um padrão único. Porque aí sim. eu crio a fidelidade dos meus clientes. Aí eu consigo também aumentar minhas vendas pela internet. Porque quem nunca comprou comigo vai se arriscar a comprar pela internet, né? Não. Mas quem já comprou comigo, né, numa loja física, depois ele vai comprar tranquilamente, de olhos fechados, pela internet. Já sabe Sim. qual é o diferencial dentro, tá? A gente falando. Continuando. Reconectou. Voltou. Tá? Agora, a gente está falando muito aqui do Brasil. Você tem conhecimento? Existe essa padronização de medidas na Europa, na Ásia, na América Latina? Como é que funciona isso lá? Porque lá de fora fala muito em coleções, de tendência de moda. Mas eis a questão. Existe essa padronização de medidas lá fora, na Europa, na Ásia, na América Latina? Como é que funciona isso lá fora? Sim, tem a padronização. Eu acho que todos os países têm, porque tem o seu tamanho referencial, tá? Mas Entendi. nos países existe também essa confusão que existe aqui, né? Cada um querendo fazer o seu padrão, mas eu acho que lá fora eles são mais rigorosos, mesmo porque, por exemplo, Estados Unidos, eles fazem muita coisa lá fora, né? Então, eles têm que padronizar, porque senão é uma loucura. Você manda o modelo lá para fora, uma ficha técnica, e aí chega num escritório lá central. Esse escritório ele vai mandar para várias confecções. Da peça piloto, com tudo certinho, porque aquilo vai se perder. Mandou para um para fazer preço, ela não volta mais. Então, você tem a ficha técnica, com o desenho, com as medidas do produto acabado, ali tudo desenhadinho, porque o cara vai mandar para 5 diferentes para ver o melhor preço, quem dá mais a produção, não sei o que, fecha o negócio. É tudo ali, né? Centavos, eles batem martelo ou não, que é uma quantidade muito grande. Então, assim, vai aprendendo a trabalhar e futuramente a gente como tem aqui, a gente abriu, né, uma linha sob medida, que a gente faz com a medida do corpo do cliente. Isso é uma Tá. tendência enorme. Ateliê, né? Um ateliê, né? O ateliê, porque houve no mundo inteiro a volta do ateliê de costura. Sim. Né? A modista, o ateliê de alfaiataria, as pessoas fazendo roupas do seu próprio corpo. Isso que a gente tem que fazer. Por que isso? As roupas não estão legais, né? A gente precisa de modelagem das nossas roupas, procurando tanto.
É um trabalho interessante, é uma pesquisa interessante a se fazer. Outras porque estão padrão, né? Muitos porque estão fora do padrão. Tem um corpo um pouco diferenciado, e aí sim vai procurar os ateliês, né, para fazer sua roupa sob medida. Ontem mesmo veio uma cliente que ela pediu para fazer o corpo dela, porque toda semana a moça está lá com tecido novo, fazendo roupa, 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 roupa. Ela falou, ela não tem tempo para experimentar, ela quer a roupa para ontem. Então, tendo o manequim com o padrão dela, eu vou ter a capacidade de entregar roupa no tempo que eu preciso. Sim, sim. Então, Como é que você enfrenta, você como estudiosa do assunto, como é que você enfrenta isso na hora que você vai comprar uma roupa para você, né? Você vai numa loja, aí vai numa segunda que você gostou, aquele mesmo produto, claro, um design, uma estampa diferente. Como é que você lida, você como cliente final, como é que você lida isso, como é que você lida com isso hoje? olha, assim, tem muita, eu não sei, tem muita coisa que a gente não pode parar de estudar, a gente não pode parar de pesquisar. É algo que vai mudando espontaneamente. Tem várias marcas, por exemplo, que estão fazendo roupa para pessoas mais mignon, para pessoas maiores, para pessoas. A gente está fazendo um estudo para pessoas mais altas, né? Da geração. Tudo isso é cíclico, vai mudando e comportamento. A pandemia mudou muito o comportamento da gente. Essa volta dos ateliês, ela ficou muito grande na pandemia, porque muitos profissionais saíram das empresas e abriram seu Sim, próprio negócio. E essa necessidade, né, de ter toda essa infraestrutura, o manequim, máquina de costura caseira, isso aumentou absurdamente. Né? Assim, já acho que nunca vendeu tanta máquina de costura. Fora isso, é. os cursos, né, os pequenos cursos na internet foram surgindo e criando. Então, eu acredito que O mundo digital hoje é uma realidade. O mundo digital é, hoje, de venda de curso, já é uma realidade. quando me perguntam qual é o futuro, eu falo, o futuro é agora, é o presente. Não dá para a gente, né, pensar muito assim. Nós vamos ter. Eu não imaginava, cada país eu ia encontrar um padrão diferente. Na realidade, como que o nosso padrão está atendendo o mundo inteiro. A única coisa que eu mudo é um pouco, 2 centímetros a menos no busto. Não, aliás, aumento 2 no busto e diminuo 2 no quadril. Mas a conformação que eles querem é a nossa. Agora, mesmo esses países com esse padrão diferenciado, eles querem o nosso manequim brasileiro, padrão Sim, brasileiro. sim. Entendeu? Então, o corpo da mulher brasileira, ele é modificado através de plástica, né? O corpo da mulher brasileira é uma referência. Ele, em outros países que eu observei, principalmente na Colômbia, tem um índice assim altíssimo de mulheres que fazem cirurgia plástica. Aumentam o quadril, aumentam o busto, fazem milhões de plásticas. Tanto é que eles têm um polo de confecção de cinta pós-cirúrgica gigante. Então, assim, isso acontece, acho que muito nos países latinos. Eu vi que a geração mais nova, ela tá com mais corpo, mais bumbum, mais busto, né? Então, eu acho que a alimentação, óbvio, na minha pesquisa, a alimentação era algo assim, de extrema influência. E certos comportamentos, né? Mais esporte e tudo mais. Todo mundo pratica, faz uma academia até por questões de saúde e da vida sedentária de ficar na frente de um computador. Então, eu acredito assim, que o porquê, né, o corpo da mulher brasileira não é o corpo da mulher brasileira, eu acho que porque é regional,
né? Por causa da alimentação. Antigamente tinha isso, por causa da cultura, da imigração, que ficava concentrada em certos estados. Hoje não, hoje misturou tudo, você vai para tudo quanto é lugar, né? As pessoas casaram, tiveram filhos com, né, raças, misturas diversas, e, e isso acho que meio que uniformizou um pouco mais. Claro que a gente sempre vai ter, né? Quando eu falo em padronização, as pessoas vão, ela é louca, ninguém tem um corpo igual a ninguém. Não, não tem, não estou falando isso. Eu estou falando que, por exemplo, muda o corpo para que atenda o maior número de pessoas dentro daquelas medidas, né? Que a gente considera o padrão. Ah, o tamanho 40 tem tanto de busto, cintura e quadril. Porque se a gente não tiver isso, não tem como atender a grandes magazines, a certas lojas, venda na internet, não tem como trabalhar. Agora, eu não vou deixar de ter os extremos, né? Os diferenciais, que são pessoas mais baixas, mignon, pessoas mais altíssimas, pessoas altas e mais fortes, pessoas mais cheinhas, né? Que agora a gente já tem, né? Tudo muda. Então a gente já tem um segmento que é a linha plus size. E hoje, nossa, como, né, várias marcas. Antigamente era difícil encontrar uma marca que fizesse uma linha plus. Sim. Hoje, a maioria das marcas fazem a linha plus. Então, eu não sei se daqui a pouco os tempos do Instagram, antigamente é uma hora, às vezes ele aumenta, deixa ficar 2 horas. Quando tem muitos seguidores, até ultrapassa. Não sei como é que está agora os algoritmos do Instagram. Ele pode dar 1 hora para a gente, até passou, como ele pode a qualquer momento derrubar a nossa live. Então, a gente falou várias coisas importantes. Essa história de modelagem é uma dor de cabeça danada das roupas. Inclusive o título é justamente para focar nesse problema. Eu me lembro que você conversou comigo que você está para lançar um livro. Conta um pouquinho desse lançamento, que aí eu vou abrir um espaço aí para as perguntas das pessoas que vão perguntar. Algumas já perguntam, umas duas aqui já na ponta de interrogação, vou tentar achar mais aqui. Fala um pouquinho desse lançamento para dar mais espaço aí de você responder algumas perguntas. Aproveita, pessoal. Então, na live, eu peço desculpa aí pela internet. A gente vai marcar outras lives. E aproveita aqui no ponto de interrogação. Você que fez no decorrer da live aqui no texto, não é porque eu percebi, então vai no ponto de interrogação. Então, como é que vai ser esse livro, esse lançamento? Conta um pouquinho desse livro, Elaine. Tem uma extensão ali atrás. É porque a minha bateria está se esgotando. Enfim, olha só. O livro foi o seguinte, eu comecei a fazer o livro porque, o livro, na realidade, a necessidade de cada aluno, como cada aluno estava enxergando, né? Deixa eu conectar. Desculpa. Então. Tá horrível a internet, tá horrível. Pode começar. Pode. Posso continuar? Então. Pode. Então, eu tinha uma preocupação muito grande como cada aluno estava enxergando. Como cada aluno estava enxergando o que eu estava falando, o que eu estava ensinando. Então, aquilo me deu uma percepção muito grande de como expor a técnica para esse aluno, né? Aluno, ou o que seja, eu queria explicar o meu trabalho, como eu fazia a modelagem, né? Que eu chamei modelagem tridimensional, que é a mesma coisa que moulage, que é a mesma coisa que draping. Então, depende de cada escola, né? Moulage do francês e draping do inglês. E Sim. aí, o que foi feito? Eu peguei e fui fazendo o livro, desde do início, básico, até os drapeados. Então, são 4 capítulos, 5, com toda essa evolução, o passo a passo, está numa linguagem bastante clara, com todo fotografado, tem umas
mais de 600 fotos do passo a passo, que eu brincava, né, até com a editora. Eu falei assim, quem conhece um pouco da técnica, é só acompanhar a imagem que já sabe o que é, como tem que ser feito, né, como se faz. E muitas dicas também. Olha, você pode também fazer assim, você pode não usar medida, você pode, né? Isso aqui vai cair, o caimento melhor, isso aqui vai dar um visual melhor na peça. Então, foi isso. Passei alguns anos, né? Todo mundo me cobrando, cadê o livro? Cadê o livro? E ele Uma criança finalmente saiu. que tá nascendo, né? Pô, nasceu. Aí, o que aconteceu? Ele foi ano passado, na realidade, ele rodou a primeira leva, assim, que a gente Então, chama de para fazer uma aceitação no mercado, e foi assim super gratificante. Cheguei a fazer um curso pelo convite até do Altair, que está nos assistindo, que é do Senac Sergipe, né, que é uma escola também maravilhosa. E eu ainda estava na pandemia e a gente fez uma aula, né, 40 horas assim, virtual, para professores de lá, de toda a região do Nordeste. Então, assim, foi super gratificante, porque eu estava assim, super insegura, porque era a primeira vez que eu estava trabalhando ali no livro, aula virtual, sempre eu fui muito assim, a parte presencial eu gosto mais de chegar lá, colocar a mão, mexer, mas foi bem legal. E a gente trabalhou todas essas aulas no escala 1:2, até para caber certinho dentro da tela do computador. E o trabalho que eles fizeram, assim, cada trabalho assim maravilhoso. E isso também foi algo que fundamentou. Todo trabalho eu gosto de fundamentar, porque a gente faz, e a minha preocupação era fazer para o outro entender, porque eu já entendia. Então, isso foi muito difícil, colocar isso para fora de uma maneira que não. E foi isso. A gente fez revisão atrás de revisão e o livro ficou conforme eu queria, conforme eu tinha sonhado. Nós fizemos a pré-venda e, e agora, no dia 8 de novembro, nós vamos lançar o livro e todos que estão aí, né, estão que aqui com a legal. gente, estão convidadíssimos para irem. Eu vou ficar super feliz da presença de vocês. Vai ter um coquetel, vai ser no Fresh and Goods em Ipanema. Eu vou soltar, né, mais adiante um banner com o convite para vocês na nossa página no nosso Instagram da Draft. E é isso. Eu acho que é um Qual é o material título que... do livro? Qual é o título do livro? O título é Modelagem Tridimensional. Como eu expliquei, né? O Legal, título eu quis abrasileirar. Eu acho que tinha que ser na língua legal. portuguesa, né? Sim, Porque sim. a gente conseguiu o padrão e ele está... Porque, assim, tinham publicações, eu vi muito isso, publicações estrangeiras, até publicações que eu estudei lá fora, que foram traduzidas, mas ao pé da letra. Ao pé da letra que eu digo, não adaptar aquela técnica para aquele tipo de corpo. Tá? Apesar de que a modelagem tridimensional não tem muito isso. É o corpo que vai falar, é o corpo que vai te dar os cálculos. Mas, assim, muita coisa, por exemplo, às vezes, como eu vou fazer o caimento daquela roupa, como eu vou colocar uma pence para aquele tipo de corpo da brasileira. Né? No manequim americano, a gente aprende a botar pence aqui nas costas. Por quê? É mais curvado o corpo, mais curvado para frente. No brasileiro, não, mais tropical. Entendeu? Então, essa postura mais ereta. Então, não tem necessidade da pence nas costas. Então, a gente coloca a pence na frente, na lateral, enfim. São essas diferenças. Então, esses estudos todos estão ali. Está tudo explicado, tudo bem adaptado, né, para o nosso padrão. E, assim, são capítulos, e tem a técnica do corcelete com
papel de seda e fita crepe. Ali você faz qualquer modelo que você quiser. Eu já fiz com alunos. Ah, professor, eu quero fazer um trabalho, meu projeto é na área infantil, mas eu nunca modelei infantil. Aqui a gente não tem aula do infantil. Eu falei assim, pega o manequim, vamos forrar ele com papel de seda, enfia fita crepe e a gente modelou um macacão. Ficou a coisa mais linda. E caiu assim uma luva, porque depois ela experimentou numa criança mesmo, dentro daquela idade. Né? A gente, claro, fez as folgas de vestibilidade e tudo mais. E foi assim, ela mesma se surpreendeu com o que ela foi capaz de fazer. Então, assim, tem um livro. E aí é isso. A gente não... ele foi publicado em 22? Sim, porque era pandemia, tá indo embora, vão marcar, não, aí tem que entrar na fila. Oi? Você já pensou em empacotar esse conhecimento do curso, empacotar esse conhecimento de um curso digital? Sim, mas mais à frente, talvez ano que vem. Esse ano não dá mais, não. Entendi. Entendi. Não. Futuramente. Mas já pensou, já? Já. Entendi. Apesar de que o livro já é um curso, né? Talvez não dependa tanto de mim porque agora. na internet você vai ter uma abrangência muito maior, entendeu? Sim, sim. Não, isso tem um projeto, a gente já tem até um espaço montado para isso, mas esse ano realmente não dá. Não, esse ano não. Esse ano você não consegue fazer mais nada, tá finalizando aí, eleição, Copa do Mundo, enfim. Eu vou aproveitar que falei as perguntas, repetindo aqui, pessoal, já está finalizando, eu vou ler as perguntas para a Elaine. Você pode acompanhar a Elaine, vou tirar aqui para o pessoal tirar, eu vou tirar aqui os comentários, para a galera tirar foto e marcar você lá, para facilitar. Marca aí a Elaine, marca aqui o Doutor Gestão, desativar comentários. Deixa eu tirar uma foto aqui da gente. Então, tira uma foto aqui da gente, da Elaine, do Doutor Gestão, e marca ela lá, @draftmanequins e @Doutor Gestão, consultoria vestuário. Tá. Pronto. Agora eu vou voltar com os comentários, pessoal, ativar comentários, as perguntas que foram feitas aqui. Vamos lá. A primeira aqui, ó. Boa noite. Ela não... Responde para ela aí. Você pensa em vender livros de modelagem? Desculpa, falhou para mim. Vamos lá. A primeira pergunta aqui, ó, que eu tô lendo, é da... Vamos lá. É da Orixá Underline Connect. Boa noite. Você pensa em vender livros de modelagem? Olha, eu vendo o meu livro, né? Por enquanto eu vendo o meu livro e eu indico, né? Tem inclusive do Pedro Caldas, que está maravilhoso, eu indico sempre para os nossos clientes. E assim, eu pretendo, inclusive, publicar outros. Esse foi o primeiro. Aí tempo para a gente fazer uma série, trabalho. Né? A gente vende por aqui, tem pela editora, tem pelo Amazon, lojas americanas e Travessa. Beleza. Aquarela Underline Modinha. Quando vai lançar o livro? Ela já falou. Fala de novo aí para ela. Aquarela Underline Modinha. Quando vai lançar o livro? Obrigado. Repete aí o endereço, o lançamento, aonde que vai vender, para o pessoal já começar a ficar antenado. Tá. Então, vamos lá, de novo. O lançamento é dia 8 de novembro, estão todos convidados. Vai ser no restaurante Fresh Good, na Rua Garcia Dávila, tá? Com a Prudente de Moraes. Do lado do Delírio Tropical, quem é do Rio sabe, ali na Garcia. Em cima vai ter, até para quem quiser ir, vai ser... assim, bem legal. Eu não quis algo diferente, não quis numa livraria, porque para poder reunir o pessoal da moda, fazer um network. Que horas vai começar?
Então, de 7 às 10 vai ter o coquetel na parte de cima com o lançamento do livro, né? Vai ter surpresas lá para tirar fotos, né? Vai ser bem legal. E depois, quem quiser estender a noite, lá embaixo pode tomar um drink, né? Vai ter um DJ, rolar tipo um lounge, vai ser bem Que legal. legal. Vai ser bem legal. E com a participação da autora, né? Sim, eu vou estar lá em cima, depois eu vou descer. Mas, com certeza. E assim, o espaço é lindíssimo, sabe? É bem legal. Tudo lá. Quem quiser jantar também, vai ser um esquema lá, né? Vai ter uma comanda e quem quiser, na parte de baixo, pode ficar super à vontade, tá? Beleza. Os convidados sobem, depois desce, depois sobe de novo. Fiquem à vontade, a casa vai ser de vocês. Mais pergunta aqui, vamos lá. Agora, ela perguntou de novo aqui, ó. Orixá Underline Connect. Modelagem de camisa e calça. O que você quer? Você fez uma pergunta, não entendi. Ela colocou modelagem Orixá Underline Connect. Melhora pra gente aqui, ó. Modelagem, camisa e calça. Está perguntando se tem livro? Não entendi. E ela perguntou uma outra. Olha, no livro. Deixa eu explicar. Pedro, dentro do livro, a gente tem a parte de camisa. Tem uma camisa. feito, não deu para entender direito. Tá, vamos ver se ela pergunta de novo. Qualquer coisa também, vai no nosso direct e fala com a gente. Isso, direto. Arroba para poder saber aqui. Eu vou tirar aqui os comentários. Vou escrever para a galera aqui. Arroba. Draft Manequins, no plural. Draft. Draft. Já apareceu aqui. DRAFT Manequins. Pronto. Aí pode fazer a pergunta no direct que eu respondo. Pronto, já fixei aqui. Underline, você pode ter contato lá no direct com a Elaine. Então, a gente já está aqui nos limites finais. Eu peço desculpa para vocês que a internet não contribui. Pode ser 5G, pode ser a melhor. Peço desculpas para vocês. Inclusive, o atraso foi por causa da internet. Eu acho que foi muito satisfatória aqui a presença da Elaine Randissetti. Conheço a Elaine há muito tempo, em caminhos totalmente diferentes. Mas a gente é um apaixonado pela indústria têxtil e moda. Falamos de muita coisa interessante, do Senai, da onde surgiu toda a nossa história, da Elaine, por exemplo, da vida dela aí, no estudo, junto com a BNT, do padrão de medidas, e agora ela é CEO da Draft Manequins. Ela explicou que importa para vários países, está lançando o livro agora, Moulagem Tridimensional. Se eu estiver errando, você me corrige, tá? Tá bom, tá bom. Então, vocês podem... Você quer acertar na modelagem, quer ter os problemas todos resolvidos, vale a pena você mandar um direct. Fala o teu site aqui para o pessoal, Elaine, até para poder entrar lá no teu site. É www.draftmanequins.com.br. Draftmanequins.com.br. Isso, manequins no plural, né? Isso. Tudo junto. Beleza, deixa eu escrever. Então, pessoal, draftmanequins.com.br. Tem um site dela lá. Elaine é uma referência para o mercado. Eu, como apaixonado por moda, também não é diferente. E eu quero agradecer a todos vocês que, por algum motivo, fizeram perguntas aqui, mas é impossível de ler tudo, por isso que o ponto de interrogação ajudaria. Olha, muito obrigado a todos. Elaine, as suas considerações finais, te agradecendo aqui pela sua participação, que muito enriqueceu aqui o Instagram, dessa série de lives de profissionais que eu respeito muito no mercado, e você é um deles que eu fiz questão de trazer. Tá bom. Olha, eu agradeço a oportunidade de estar aqui. Luiz Roberto, também parabenizo pelo seu trabalho na área de confecção.
porque é fundamental a gente ter uma visão. Às vezes eu até brinco que o consultor, ele tem a visão, ele chega, ele enxerga tudo que às vezes a gente está dentro e não enxerga. Então não pense, eu já trabalhei muito com consultoria, mas de vez em quando eu tenho uma consultora aqui. Então é assim, porque essa visão externa, a gente tem que estar sempre atento, ouvir, né, o outro e avaliar. Então, eu quero parabenizar e agradecer. Parabenizar pelo seu trabalho, que é fundamental para a indústria, e lhe agradecer por essa oportunidade de estar aqui. E também estar convidado e convido a todos. Sim, sim. Com certeza eu vou ver minha agenda. Se eu não estiver viajando, teria o maior prazer de estar lá. Eu tenho que dar uma olhadinha na minha agenda para que eu não esteja viajando. Pessoal, muito obrigado mesmo. Compartilha essa live. Marca aí a Draft Manequins. Que a gente vai divulgar. A gente vai divulgando. Legal, Elaine. Legal. Então, marca a Elaine aí. Draft Manequins, o Instagram dela. Manda mensagem no direct. E aqui, faz uma foto, marca a gente aqui. Porque, como eu falei, existe a ideia é trazer realmente no mercado Mestra Live, aulas de mestrado, como foi a aula passada. Daqui a mais ou menos 15 dias, em razões de viagem, talvez eu não consiga fazer semana que vem, mas daqui a 15 dias a gente volta com mais um convidado diferenciado. Essa live aqui, eu vou pensar seriamente que é conteúdo de valor aqui. Se eu vou deixar ela aqui no Instagram, eu vou colocar numa plataforma. Mas aproveite aí essa semana toda para você se deliciar do conhecimento aqui de alto valor, dado, fornecido aqui para a Elaine. Elaine, muito obrigado mais uma vez. Obrigado a todos. Peço desculpas aí, esses problemas externos de internet e qualquer outro problema. E quero aqui mais uma vez agradecer você. Tá bom. Tudo de bom. Um abraço, Elaine. Fica com Deus. Tchau, pessoal. Um abraço.